Acho que podemos começar, né, Nath, falar do nosso Vamos, tema vamos. de renúncia de direitos hereditários, né, gente, que é um tema que, assim, parece simples, eu acho que esse é a grande questão da renúncia, né? Ela parece um ato super simples, que não tem imposto, e quando a gente vê, ela causa aí uma confusão, e eu já tive notícia de vários advogados que foram surpreendidos pelo resultado que gerou a renúncia, e claro, os clientes ficaram furiosos, né? Então, eu acho que a gente pode começar a falar do conceito da renúncia, né, Nath? Assim, rapidamente. A renúncia de direitos hereditários, pessoal, isso a gente tem que ter bem em mente, tá? Porque tem aquela questão dos temas renúncia translativa e renúncia abdicativa, né? O Zeno Veloso já dizia que renúncia translativa, que é a cessão, renúncia não é cessão de direitos hereditários. Então, vamos usar os termos certos como o Código Civil usa. Cessão de direitos hereditários é quando eu dou ou vendo meus direitos hereditários, né? Eu sou herdeira, aí eu vou lá e faço uma cessão gratuita, tô doando os meus direitos hereditários, ou uma cessão onerosa, estou vendendo meus direitos hereditários. Isso é cessão. A renúncia não é isso. A renúncia é quando eu abro mão da herança. Eu sou herdeira, ou eu vou aceitar, eu digo, eu aceito a herança do meu pai, ou eu vou renunciar. Então, eu renuncio e digo, eu abro mão, né, jogo para cima, e é como se eu nunca houvesse existido. Então, é por isso que a renúncia não tem imposto, e é por isso, né, Nath, que a renúncia não pode ser parcial. Ela é sempre total, porque eu abro mão da herança, gente. Né, Nath, tu quer falar um pouquinho sobre É, a decisão do STJ sobre isso? exatamente. Nós até escolhemos o tema e falamos, vamos fazer uma live, porque nas últimas semanas nós deparamos com casos justamente de equívoco na renúncia, né? Então isso acontece muito porque as pessoas acreditam que o efeito da renúncia seja um e é outro. E nós tivemos recentemente uma decisão do STJ relacionada à renúncia, né? Então, só para vocês entenderem, né? Então, quando a pessoa renuncia à herança, ela está simplesmente manifestando que ela não tem interesse em receber aquele patrimônio daquele falecido. E aí nós tivemos aqui em São Paulo, pelo menos, uma decisão bem assim discutida, mas foi uma decisão que chamou a atenção, em que aquele herdeiro ele tinha renunciado à herança, mas era num processo de arrolamento judicial, né, no inventário judicial, e ele renunciou à herança. Só que nesse procedimento eles haviam colocado que ele renunciava a determinada casa, enfim, a um determinado bem que era o patrimônio daquele falecido. Mas eles listaram, eles descreveram aquele bem. E aí, futuramente, né, depois de um tempo, apareceram outros bens desse falecido, o que é muito comum, tá, pessoal? Não é. As pessoas muitas vezes não têm ciência de todo o patrimônio que aquele falecido deixou. E vão aparecendo outros bens. Ah, mas o que vai acontecer se aparecer outros bens? Nós temos que fazer uma sobrepartilha, que é uma partilha posterior. Como nós já fizemos uma, nós temos que sobrepartilhar aqueles bens que forem aparecendo posteriormente. E apareceram outros bens. E aí a decisão aqui do Estado de São Paulo é que esse herdeiro que manifestou a sua renúncia lá, como ele desconhecia esses bens que apareceram posteriormente, ele deveria novamente se manifestar na sobrepartilha. E aí isso gerou uma super discussão. Por quê? Porque nós temos previsto no nosso Código Civil que a renúncia era, primeiro, é um ato irrevogável, renunciou, não pode mais revogar, manifestou a renúncia, não tem como voltar atrás, tá? Então, renunciou é ato irrevogável, e a renúncia, ela não pode ser parcial sobre condição ou a termo. Você não pode renunciar parcialmente à herança. Ah, não quero receber aquele bem, mas quero receber esse. Então, vou renunciar a esse e aceitar aquele. Não pode. Não pode ter uma condição para você renunciar. Então, eu só renuncio se a fazenda der lucro, né? A fazenda der prejuízo. Não, não pode ter uma condição. Então, nesse sentido, com essa disposição do Código Civil, isso acabou chegando no STJ, tá? Então, acabou chegando no STJ e o STJ interpretou da forma que até eu e a Carol já entendíamos dessa forma, né, Carol? Que é a renúncia, pessoal. Uma vez renunciada à herança, o herdeiro ele tem que estar ciente de que ele está renunciando a tudo, inclusive aqueles bens desconhecidos. Tanto que nós colocávamos nas minutas de escritura no cartório exatamente isso, né? Que o herdeiro está renunciando, que ele está ciente que ele está renunciando a todo o patrimônio, inclusive aqueles bens que forem descobertos posteriormente e ficarem para uma sobrepartilha. Nós colocávamos essa previsão. E o STJ, nessa linha, entendeu que a regra do Código Civil é essa.
A renúncia é ato jurídico irrevogável e, portanto, uma vez renunciado, está renunciando a tudo. Ah, mas descobrimos um imóvel rural. Agora eu quero esse imóvel rural. Ó, quando está renunciando, oriente o seu cliente que ele está renunciando a tudo, inclusive aqueles bens que forem descobertos posteriormente, tá? Isso é um ponto muito importante. E, inclusive, né, agora nós temos essa decisão do STJ, mas nós temos o projeto de reforma do Código Civil, né, Carol? E o projeto É, de reforma do Código Civil, ele traz totalmente ao contrário do que está a previsão do STJ. Claro, é um projeto, ainda demanda, né, o andamento dele, ainda vai ter a aprovação de tudo, mas nesse momento nós temos a decisão do STJ, então renunciou a tudo, mas no projeto de reforma do Código Civil nós temos uma previsão lá de que a renúncia ela não abrange bens desconhecidos, tá? É delicado, né? Porque como você vai saber se é bem desconhecido ou não? Então, eu acho essa previsão, eu concordo mais com a decisão do STJ, de acordo com o que está previsto no nosso Código Civil atualmente, né? se a gente for nessa linha do projeto do Código Civil, a gente pode até ter um entendimento das fazendas de que a renúncia vai tributar, porque é como eu disse para você, se eu renuncio parte da herança e aceito outra parte, então eu continuo existindo, então vai existir uma transmissão. Então já bagunça todo o sistema tributário também. Mas, né, isso é um projeto, né, tomara que não passe essa parte, né, Nath? O que a gente tem hoje é a decisão do STJ, tá, que renunciou a tudo. E como a Nath bem disse, gente, nós advogados e o pessoal que trabalha em cartório, coloquem nas minutas de escritura pública de renúncia, não especifiquem os bens, em primeiro lugar, então a dica prática, na renúncia não é para especificar bens, porque aí pode ser adotado aquele entendimento de São Paulo, né, que está especificando os bens e renunciou só aquilo. Não especifica bens e coloca ali, fala pro herdeiro, olha, tu tem certeza que tu quer renunciar? Porque se tu renunciar, tu não vai renunciar só o que tu conhece. Se aparecer R$ 1 milhão depois, tu não vai fazer parte desse R$ 1 milhão. Se aparecer uma fazenda que vale 45 milhões, tu não vai ter direito. Então a gente coloca essa ressalva na escritura, que o renunciante tem ciência de que ele está renunciando a tudo, inclusive a bens que aparecerem futuramente, tá? Então, advogados, orientem seus clientes, né? Renúncia é um ato atrativo porque não tem imposto? Mas é um ato muito arriscado. Inclusive, né, Nath, quando aparece outro filho do falecido que não era conhecido, tá? Eu já tive uma situação aqui no Rio Grande do Sul que as 3 filhas renunciaram à herança, tá? E as 3 renunciaram com a intenção de que ficasse para a viúva, a mãe, e no caso delas foi isso mesmo que aconteceu, porque não tinha descendentes mais delas e não tinha mais ascendentes vivos. E aí depois apareceu um outro filho do falecido fora do casamento. E aí foi uma confusão generalizada, porque a renúncia é um ato irrevogável. E quem ia ficar com todo o patrimônio, gente, aí? Porque a viúva era casada na Universal, tá? Ela tinha meia ação, não tinha herança. Então ia ficar tudo para esse filho fora do casamento em razão da renúncia. Olha que confusão, tá? Gerou uma confusão, elas tiveram que entrar num acordo com ele, porque assim, gente, ele ia ficar com tudo, a renúncia é um ato irrevogável, então, né, a gente até brinca com os nossos alunos nas mentorias. É um assunto delicado tu perguntar se tem outro filho? Né, mexe com o emocional. Mas tem que perguntar com todo jeitinho do mundo, olha, gente, não tem risco de aparecer outro herdeiro desconhecido, porque são muitos os inventários, né, Nath, que aparecem outros herdeiros. Muito, é comum também aparecer. Então, vamos cuidar com a renúncia, tá, pessoal? Deixa eu só responder aqui algumas perguntinhas, Carol, para a gente aproveitar. A Renata perguntou: renúncia em favor de alguém específico? Não existe isso, tá? Quando você renuncia, já tem regras legais previstas no Código Civil do que vai acontecer. E aí o cuidado que a Carol está alertando agora, porque os efeitos da renúncia nem sempre são aqueles esperados pelos herdeiros. Então, a renúncia já tem um efeito dela legal. Isso, quando você quer deixar para alguém específico, né? Ou você segue as regras certinho ali do Código Civil e dá certo, ou você vai fazer uma cessão de direitos hereditários, quando é para alguém específico, tá? Então, não existe renúncia, você não vai colocar renúncia em favor de fulano de tal. Não existe isso, tá? E Priscila, a renúncia, normalmente, ela é feita dentro da escritura de inventário mesmo, tá? Então, porque o que você não pode, o que a Carol mencionou que você não vai fazer, é renunciar a tais, especificar os bens ali
na cláusula de renúncia. Mas no inventário em si, você vai especificar os bens, porque você está rolando o patrimônio do falecido. Mas aí você vai dentro do inventário, muitas vezes, pode ser fora também, pode ser por uma outra escritura, ou pode ser por termo judicial, enfim, mas você pode, dentro do própria escritura de inventário, você vai abrir a cláusula da renúncia. E aí especificando que aquele herdeiro quer renunciar a todo o patrimônio, tá? Ciente que ele está renunciando a todo o patrimônio. E aí, nesse caso, inclusive, pessoal, pelo menos aqui no estado de São Paulo, cobra-se um valor pela renúncia, né? Um ato sem valor declarado. Então, cobra-se um valorzinho lá pela renúncia de cada herdeiro, tá? E aí, né, Carol, mencionando aí os efeitos, é interessante esse caso, se você quiser contar que eles queriam deixar tudo para a mãe, né? E aí, Ah, sim, sim. Renata, só para. Por que que existe essa confusão entre a renúncia em favor, né? Porque tem aquela famosa, o que eu falei no início aqui da live, a renúncia translativa, gente. Eu odeio esses termos. Se eu pudesse, eu abolia. Na verdade, o Código Civil não fala em renúncia translativa. Procurem lá, vocês vão ver, não tem renúncia translativa e renúncia abdicativa. A única que existe é a renúncia abdicativa, que é tu abre mão. A renúncia translativa, que é essa famosa renúncia em favor, como eu dizia, já o Zeno Veloso dizia que não existe, não é quando eu renuncio, o que eu estou fazendo? Eu estou renunciando, estou abrindo mão de alguma coisa. Então, eu não estou abrindo em favor da Natália, em favor do eu estou abrindo mão simplesmente. Então, quando eu quero direcionar minha herança para algum herdeiro, é cessão, para algum herdeiro ou um terceiro, é cessão e tributa, tá, gente? É cessão gratuita, daí é doação, ou cessão onerosa, e aí é uma compra e venda de direitos hereditários, tá bom? Sobre essa história, Nath, que essa história que eu vou contar agora, gente, infelizmente eu não vi uma vez só, tá? Eu já vi várias vezes, tá? Teve uma aluna nossa que trouxe, teve um amigo meu que me trouxe, e aí advogados, prestem atenção, porque os herdeiros ficaram furiosos com os advogados, tá? O que aconteceu? É uma situação similar com a primeira que eu contei, mas um pouquinho diferente. Tinha a viúva, tá? Vamos pensar que ela era casada na parcial, então ela era herdeira ali dos bens particulares e 3 filhas. Ou 3 filhos, né? E aí eles queriam que ficasse tudo para a mãe, o patrimônio, tá? Eles queriam que o patrimônio deixado pelo pai ficasse tudo para a mãe. Por quê? Não sei, porque isso não é muito. Isso gera uma tributação grande aqui e depois uma tributação grande quando a mãe deles morrer. Mas enfim, eles queriam que ficasse tudo para a mãe. E aí, em vez de eles fazerem uma doação para a mãe, uma cessão de direitos hereditários a título gratuito, eles foram orientados a fazer o quê? Renúncia. Porque eles disseram assim: olha, vocês todos renunciam. Não vai ter tributo adicional, porque a renúncia em si não gera tributo, vai ficar tudo para a viúva, para a mãe deles. E era o inventário judicial, eles fizeram isso, daí fizeram lá, né, pediram formal de partilha, tudo para a viúva, chegou lá no registro de imóveis, o registrador disse assim, negativo, essa herança não fica tudo para a viúva. Como assim não fica? Não fica? Não, não fica. Porque os filhos, né, os herdeiros, os filhos têm filhos, têm netos. E aí, gente, o Código Civil é bem claro. Quando toda uma classe, ele fala em classe, mas seria melhor falar em grau, né? Quando todo um grau de descendentes desaparece, que são os filhos do primeiro grau, a herança faz o quê? Desce. Então a viúva não ganha sozinha. Ela ganha com os netos, tá? Ela ganha com os netos. E aí, o que aconteceu? A advogada foi lá para o juiz, pelo amor de Deus, eu preciso retificar, entrou com, não sei com que recurso ela entrou, se ela entrou com embargos, não sei, só sei que o juiz não aceitou. Ele disse que já estava homologada a partilha e que ia ficar assim. E agora, gente, é uma situação muito difícil de resolver. E tem um agravante, tá? Esses herdeiros, netos, são todos menores de idade. Então, a gente podia pensar assim que eles iam devolver, né? Eles iam então fazer uma doação para a viúva, pois precisa de autorização judicial. E é muito difícil um juiz autorizar que um menor faça um ato gratuito, que ele né? Teria que chegar para o juiz e dizer, pelo amor de Deus, eu errei, né? Me ajuda aqui, porque veja que situação que se criou para os herdeiros, para o advogado, só para não pagar imposto, né? Pode falar, Nath. Comigo aconteceu, só que não tinha herdeiros, só que tinha pais vivos, ascendentes. Aí é o outro ponto também. O que nós temos que entender é que a pessoa que renuncia, então, a toda a classe ali dos filhos renunciaram à herança. E eles queriam que ficasse tudo para a mãe viúva, tá? Só que nós temos que ver a ordem, sempre a ordem de sucessão hereditária. Então, aqui não ninguém tinha filhos, tá? Nenhum desses filhos aqui tinham filhos. E eles renunciaram, achando que ia ficar tudo para a mãe.
né, a viúva. Só que esse falecido tinha pais vivos, ascendentes vivos. E a gente tem que pensar que a renúncia, quando eles renunciam, a parte deles volta para o Monte-Mor, que é aquele patrimônio, né, aquela massa patrimonial deixada pelo falecido. E vai seguir a ordem de sucessão hereditária. Então é como, renunciou, voltou. Tá, quem são os próximos a receber? E aí a gente vai naquela regrinha, né? Então, os primeiros a receber são os descendentes em concorrência com o cônjuge. Ah, todos os descendentes renunciaram, não tem outros descendentes, e tem o cônjuge, mas aqui ele é em concorrência. Quem são os próximos? É os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então, nesse caso, a parte deles iria para os pais daquele falecido em concorrência com a mãe deles viúva. Tá? Então, esse é um ponto muito delicado também, porque muitas vezes acha que por estar lá o cônjuge em concorrência com os descendentes na primeira ordem ali de sucessão hereditária, eles acham que ele, uma vez renunciando, vai ficar tudo para o cônjuge. Só que a gente tem que ver que o cônjuge, na verdade, ele só recebe a integralidade na terceira ordem ali, né? Primeiro descendentes, ascendentes e o cônjuge. Ele só está lá junto com os descendentes porque ele concorre nesse Código Civil atual, né? Então, na mentoria, Carol, inclusive, a gente dá vários exemplos disso, de cálculos de partilhas reais, e nós vamos demonstrando os principais erros com os cálculos feitos, porque isso gera muita confusão. Nós temos que pensar que a renúncia volta para a massa patrimonial daquele falecido e vai seguir aquela ordem de sucessão hereditária, tá? Então, só vai ficar tudo para a viúva só se não tiver nenhum descendente, nenhum ascendente, aí vai ficar tudo para ela. Aí sim. Mas nesse caso aqui não ficaria, né? Exatamente, Nath, isso aí também é muito importante. Já vi também essa história dos ascendentes, né? Por isso alguém falou aqui, gente, inventário não é bolinho, tá? O pessoal pensou, inventário é fácil, qualquer um pode fazer. Não é bem assim, tá? Tem muitas coisas que podem dar muito errado, né? E a renúncia é um exemplo, tá? Tem vários outros, né? E como a Nath bem disse, na mentoria a gente bate muito nesse martelo da renúncia, trazendo casos práticos, trazendo, inclusive, né, Nath, vou aproveitar e falar na questão do imposto, né? Eu falei no início da live, Nath, também, que a renúncia, como é um ato de abrir mão, eu não estou transmitindo para ninguém, não estou transmitindo para a Natália, para o meu irmão, para ninguém, ela não é um ato que gera imposto, tá? Em si, ela não tem imposto em si, não existe a transmissão. Só que a gente tem que ter cuidado, o advogado, quando ele vai orientar, né, a advogada, que é o seguinte, nos estados que têm alíquotas progressivas, tá? Como é o Rio Grande do Sul, alíquota progressiva de TCMD, que é o imposto do inventário. E todos os estados, né, diga-se de passagem, né, Nath, vão ter que adotar a alíquota progressiva, a reforma tributária determinou, os estados estão meio lentos com isso, mas terão que adotar obrigatoriamente a alíquota progressiva em razão do valor do quinhão do herdeiro. Então, quanto maior o quinhão que o herdeiro recebe, maior vai ser a alíquota, ou seja, maior vai ser o imposto pago. Então, assim, a renúncia não gera imposto, mas ela pode aumentar a alíquota do inventário. Tá? E a gente, na mentoria, a gente mostra isso, a gente faz cálculos com os alunos, mostrando assim, para que o advogado saiba que é melhor fazer cessão ou é melhor fazer renúncia. Né? Ele já avaliou todos os riscos da renúncia, não tem risco. Mas se todos ou quase todos vão renunciar e pode aumentar o imposto do inventário, vai ficar mais barato fazer renúncia ou vai ficar mais barato fazer cessão? E isso a gente mostra direitinho lá com cálculo, tá, gente? Que para nós advogados, eu sei que cálculo às vezes é uma coisa que, né, embaralha a cabeça, então a gente mostra isso, como fazer para que... Isso é um diferencial, né, Nath? Se tu chegar para o cliente e mostrar, olha, assim vai ficar mais barato para ti, ou desse jeito vai ficar melhor, tu mostra para o teu cliente que tu está buscando economia para ele, economia tributária, economia de emolumentos, né? Então, é interessante a gente saber fazer esses cálculos, né? Exatamente. Então, sabendo o efeito da renúncia e apresentando para o seu cliente a melhor economia para ele, com certeza isso é um diferencial, né? E outro ponto também muito importante, Carol, que acontece muito a questão de renúncia, é porque os herdeiros, pessoal, eles podem estar representados, eles não precisam ir no inventário e assinar o inventário eles mesmos. Eles podem nomear um procurador para que represente eles no inventário, isso é tranquilo. Só que se esse herdeiro ele quiser renunciar à herança, ele vai fazer uma procuração, que no caso tem que ser uma procuração pública, tá? Porque o inventário, ele é um ato público e, portanto, a procuração tem que seguir a mesma lógica, né? A mesma ordem. Então, nesse caso, a procuração tem que ser pública. Só que se você, esse herdeiro, que está lá nomeando um procurador para representá-lo, quiser renunciar à herança,
ele tem que deixar especificado na procuração a sua vontade de renunciar, deixando poderes expressos para aquele representante renunciar em nome dele, tá? Se não tiver esse poder expresso e específico para renunciar à herança, não vai conseguir. Tá? Não vai conseguir, não vai valer essa renúncia se for feita. Aqui em São Paulo nós tivemos uma decisão que teve uma renúncia, foi bater no registro, não registrou porque a procuração não tinha poderes expressos específicos para esse fim, tá? Inclusive, outro ponto também, né, Carol? O cônjuge do herdeiro precisa comparecer no inventário? Não precisa, tá? Então, se meu pai faleceu, eu estou recebendo lá no inventário, nem gosto de falar isso, Deus me livre, né? Mas assim, vamos só para exemplo. Se meu pai falece e eu estou lá no inventário do meu pai, o meu cônjuge, o Denis, precisa comparecer assinando? Não, não precisa, tá? O cônjuge do herdeiro não precisa comparecer assinando. Agora, se eu resolvo renunciar à herança do meu pai, e nós somos casados no regime da comunhão parcial de bens, ele tem que anuir com essa renúncia? Aí ele tem que comparecer, tá? Então, renúncia à cessão de direitos hereditários, o cônjuge do herdeiro também tem que comparecer assinando, salvo se eles forem casados no regime da separação absoluta de bens, que é a separação convencional, né? E a procuração, se eu estiver fazendo uma procuração para Carol, a Carol vai me representar no inventário do meu pai e eu quero renunciar à herança. Essa procuração vai ter que ter poderes expressos específicos para a Carol renunciar em meu nome. E o Denis, meu cônjuge, também vai ter que assinar essa procuração para que a Carol renuncie em meu nome. Tá? Então, muito cuidado com esses detalhes também, porque isso é muito comum nós encontrarmos procuração sem esse poder expresso, específico, né? Nath, perfeito. E outra questão, assim, da forma da renúncia, gente, é que, apesar de ter algumas renúncias aceitas no judiciário por instrumento particular, não é a forma adequada, tá? Renúncia é por escritura pública ou termo nos autos. Isso não significa que eu posso lá juntar um instrumento particular de renúncia, apesar de ter alguns juízes que aceitam, tá? Mas é uma forma incorreta. A mesma coisa a cessão. Cessão de direitos hereditários é só por escritura pública, tá? Tá lá no Código Civil, não sou eu que estou dizendo, nem a Natália, tá lá no Código Civil, tá? Então, se vocês vão fazer um inventário extrajudicial, vocês têm uma renúncia por instrumento particular, não serve. Pode ter que fazer a renúncia de novo, tá? Então, a gente precisa observar a forma, né? E, Nath, entrando numa outra questão, né, que a gente tinha se proposto a falar, que é um tema que a gente também tem que cuidar enquanto advogados, né, enquanto cartório também, é o seguinte. O herdeiro quer renunciar, certo? Só que ele tem dívidas no nome dele e essas dívidas já foram parar lá na Central Nacional de Disponibilidade de Bens, lá do Registro de Imóveis. Então, o nomezinho dele tá lá no Registro de Imóveis, na Central com Indisponibilidade, tá? Quando a gente vai fazer a escritura de renúncia, a gente vai consultar a CENIB, que é essa Central Nacional de Disponibilidade, vai aparecer lá, opa, herdeiro com indisponibilidade. Ele pode fazer a renúncia? É a primeira pergunta. Pode. A escritura pública de renúncia pode ser lavrada, mesmo que ele tenha indisponibilidade, certo? Eu estou falando de uma renúncia até em um ato separado do inventário, que pode ser feito junto com o inventário ou separado. Então, esse herdeiro vai renunciar, tem a indisponibilidade, vai constar, né, a indisponibilidade também na escritura de renúncia. E aí, gente, a questão é a seguinte, ele não vai participar do inventário, ele não vai receber nada, tá? Esse inventário vai registrar havendo essa indisponibilidade em nome do herdeiro renunciante? E a resposta depende do Estado. Né, Nath? Depende do Estado. Eu vou falar do Paraná, depois a Nath fala de São Paulo, tá? No Paraná, acho que deu uma travadinha, não sei se fui eu. Ou foi não, tá tudo certo acho aqui. Que foi, acho que ela tá travando um pouquinho para mim a tua, mas então... Então, no Paraná, gente, para dar um exemplo, até agora, meados de maio, as decisões, tá? Quando chegava lá no registro de imóveis, um inventário, não registra a renúncia, tá? Pelo amor de Deus, não é a renúncia que vai a registro, é o inventário. Mas tinha um herdeiro renunciante que tinha disponibilidade, não registrava o inventário. Olha só, não registrava, tá? Não registrava. Agora, em maio, né, teve uma decisão, tá, em São Paulo, de São Paulo, não, do Paraná, dizendo que não, que registra sim o inventário. E por que registra? Tem gente que diz, mas esse renunciante vai fraudar os credores. Mas, gente, eu concordo com a decisão, sabe por quê? Porque o Código Civil
não diz que a renúncia de herdeiro devedor que tem disponibilidade é inválida. Ela diz que ela é ineficaz em relação ao credor. Então, o credor pode vir depois e dizer, não, eu aceito essa herança, que ele renunciou. Pode, o credor pode fazer isso. E aí vejam que o Código Civil é tão claro que ele diz assim, por exemplo, o quinhão do herdeiro era 100 mil, tá? Ele renunciou, então ele não ganhou nada. Aí o credor vem e diz lá, ele tem uma dívida de 50 mil comigo, eu vou aceitar a herança no lugar dele. O credor não vai ficar com 100 mil, ele vai ficar com 50 mil da dívida. Os outros 50 mil, o Código Civil que diz o seguinte, vai para quem? Não vai para o herdeiro renunciante, vai para os outros que sobraram. Ou seja, ele continua mantendo aquela renúncia válida, ele só diminuiu a parte que foi para os outros herdeiros. Então, na verdade, na minha opinião, o Tribunal de Justiça do Paraná agora está em consonância com o Código Civil, que não entende que a renúncia é inválida, ela só é ineficaz em relação a potenciais credores, tá? Nath, tu quer falar de São Paulo? Exato. São Paulo já tinha esse entendimento, né? E até a Renata perguntou o fundamento para não registrar. Bom, vamos para os dois fundamentos, né? O fundamento para não registrar, o que eles dizem, que pelo princípio da SAISINE, havendo falecimento de alguém, automaticamente os bens se transmitem aos herdeiros, tá? Esse é o fundamento. E, portanto, havendo uma ordem de indisponibilidade que impede, a ordem de indisponibilidade impede transmissões voluntárias do bem, né? Então, havendo essa ordem de disponibilidade, ele não poderia renunciar, porque renunciando é como se ele estivesse voluntariamente transmitindo para os demais, tá? Seguindo a ordem. Mas, o que nós temos que pensar? O herdeiro que renuncia, a renúncia, ela retroage à data da abertura da sucessão. Então, o herdeiro que renuncia é como se ele nunca tivesse sido herdeiro. Não importa, ele renunciou, retroagiu a data da abertura da sucessão, então é como se ele nunca tivesse recebido nada. Ele não é herdeiro, tá? É esse o entendimento. E por ele não ser herdeiro, né, não ser considerado herdeiro porque ele renunciou, ele não recebeu esses bens. E se não integrou a esfera patrimonial dele, a ordem de indisponibilidade não alcançou esse bem. Porque esse bem não integrou a sua esfera patrimonial, então a ordem de indisponibilidade no CPF dele não alcançou esse bem. Então, o fato dele renunciar, ele renuncia para ele não ser considerado herdeiro, como se nunca tivesse sido considerado herdeiro, e, portanto, simplesmente esse bem não vai fazer parte da sua esfera patrimonial e não é alcançado pela indisponibilidade, o que permite que ele renuncie, tá? Esse é o entendimento, permite o registro do inventário da partilha com essa renúncia desse herdeiro. Ah, mas então é fácil fraudar credores, né, Carol? Como a Carol mencionou, é fácil fraudar credores, mas como a Carol falou, os credores, essa renúncia não é que ela não pode ser feita, ela pode ser feita, ela vai ser registrada, mas ela é ineficaz em relação aos credores. Então, os credores, eles têm os meios deles, judicial, para conseguir aceitar a herança em lugar desse herdeiro que renunciou e, portanto, receber essa parte, como a Carol mencionou, tá? Inclusive, até nós temos no projeto de reforma do Código Civil, é até bacana trazer essas atualidades para vocês, né, pessoal? Já tem bastante gente comentando sobre essas reformas do Código Civil, então é interessante trazer. No projeto de reforma tem expresso lá que essa renúncia é ineficaz em relação aos credores. Inclusive, os credores, eles poderão ingressar judicialmente, né, contra os cordeiros beneficiados. Então, a pessoa renunciou, ela tinha uma cota parte de 100 mil, tá? E renunciou, então, acresceu aos demais herdeiros ali da mesma classe. Então, esses credores, eles podem ingressar contra esses cordeiros beneficiados para receber ao menos a parte daquele herdeiro renunciante, o que é bem interessante também, né? Então, essa indisponibilidade, eu acredito que a decisão agora do Paraná foi bem acertada e vai na linha do que já tinha aqui em São Paulo. São Paulo já era esse o entendimento, né? O Luciano falou, mas aí como é que o credor vai saber, né, da existência desse patrimônio? Gente, a gente tem que cuidar na linha de raciocínio, assim, até para eu vou falar um pouquinho da Central Nacional de Disponibilidade, inclusive que mudou um pouco agora, que estava trazendo muito problema, tá? Principalmente em razão da Justiça do Trabalho. A pessoa tinha uma dívida de 15 mil, por exemplo, e tinha todo o patrimônio de milhões, às vezes, bloqueado por causa de uma dívida de 15 mil, que gerava uma indisponibilidade genérica, que a gente chama. E essa indisponibilidade em nome da pessoa é genérica. Então, a gente veja que se a gente pensar assim, o credor não vai saber, ele tem como saber. Ele tem como procurar. Se o pai da pessoa faleceu, a mãe faleceu, e aí ele pode ver, teve um inventário, foi direcionado, eu vou atrás desse patrimônio, então ele tem como procurar isso. O que a gente não pode é começar a travar
todo um sistema, né, de inventário indo contra o que diz o Código Civil, porque o Código Civil, como eu disse para vocês, né, é todo o sistema da renúncia, ele é visto como uma não aceitação da herança. Então, por exemplo, a pessoa tem uma dívida de 15 mil, ela é obrigada a aceitar toda uma herança que ela não quer, de, sei lá, de uma herança que vale muito mais, e ela tem um patrimônio para pagar aquela dívida, então não faz sentido. Então, a gente tem que cuidar com isso. A gente já tem uma proteção grande do credor no Brasil, né? A gente tem uma proteção grande em relação ao credor, eu acho, ainda temos, tá? E a gente estava com a CENIB, inclusive, falado muito isso, gerando uma onerosidade excessiva para o devedor, né? E a gente tem que lembrar que o CPC fala que a execução deve ser feita com a menor onerosidade possível. Então, só essas considerações, tá, gente? Então, e vejam que assim, quando eu travo um registro do inventário com o renunciante, eu travo para todo mundo, né? Eu não travo só para o renunciante, eu travo os herdeiros todos, né? Então, eu acho que a gente tem que seguir o que diz o Código Civil e, inclusive, o projeto, né, Nath, que também trouxe, que vai nessa linha também, o projeto de reforma do Código. Exatamente, exatamente. E outro detalhe também, Carol, eu vi agora a pergunta ali da Carol, falando que a viúva que é herdeira e meira pode renunciar somente os bens que figurar como herdeira. Cuidado com isso, tá, pessoal? Meação, ela não vai renunciar, não existe renúncia de meação, porque ela é meira em razão do regime de bens, é automático, tá? Agora, a parte que ela é herdeira, aí sim ela pode renunciar, tá bom? E outro detalhe, né? Se nós temos um herdeiro legítimo, ele tem a sua parte da legítima, mas também foi legado um determinado bem em testamento para ele, tá? Eu disse no início que não pode renúncia parcial, só que o Código Civil ele admite que nesse caso em que há uma parte por testamento e uma parte que ele recebe da legítima, ele pode renunciar, por exemplo, a parte que ele recebe do testamento e aceitar a parte da legítima, ou ao contrário, renunciar a parte da legítima e aceitar a parte que ele recebe do testamento, tá? Isso também o Código Civil nos permite fazer, certo? Quer responder mais alguma? Perfeito. Essa questão da renúncia parcial, entre aspas, é quando tu é herdeiro de diferentes formas, né? Tu é herdeiro testamentário e herdeiro legítimo. Aí sim, tu pode renunciar a um e ganhar o outro, né? Então não tem problema. E essa questão acho que a Carol que perguntou da renúncia, a viúva, ela pode renunciar à herança, né? Como a Nath bem falou. Só que, como a Nath, só frisando essa gente, porque isso é tão comum, não existe renúncia de meação, isso é renúncia de propriedade. Meação é o quê? Ela não está recebendo porque ele faleceu. Ela já é dela, tanto que não paga imposto, né? A meação não paga ITCMD. Eu sempre, quando eu falo isso, meação não paga imposto, eu fico me lembrando a da minha mãe dizendo, fulano não paga imposto para incomodar. Eu sempre me lembro disso. Mas, enfim, a meação não tributa. Por que ela não tributa? Porque a fazenda é boazinha? Não, porque já é da pessoa. Já é da viúva ou do viúvo. Então, se eu renunciar a meação, eu estou renunciando propriedade. Então, não existe isso, essa figura no inventário, tá, gente? É feita bastante confusão com isso, então cuidado. Né, Nath? Tu quer responder outra pergunta que eu vi ali? Perfeito. E eu tô lembrando agora, Carol, também, uma outra situação interessante. Nós temos que pensar sempre na situação de herdeiro, filho, pré-morto ou pós-morto, tá? Veja só, se o avô faleceu, tá? E depois que o avô faleceu o pai, tá? Só que antes que o pai se manifestasse, se ele aceita ou se ele renuncia à herança, antes de ter sido feito esse inventário do avô, o pai veio a falecer. Então, ele não teve a oportunidade de manifestar se ele aceita ou renuncia à herança. E aí, esse poder, né, de exercer essa manifestação, passam aos seus sucessores, né? Que aí, no caso, é o filho, né, o neto, né? O neto, no caso. E aí, se o neto, ele renuncia à herança do seu pai, ele pode manifestar se ele aceita ou renuncia à herança do avô? Né? Outro ponto bem interessante. E nesse caso, não, tá? Se ele renuncia à herança do pai, ele não vai se manifestar na herança do avô. Ele tem que aceitar a herança do pai, aceita a herança do pai, aí sim ele vai manifestar, em lugar do pai que faleceu, se ele aceita ou renuncia à herança do avô. Tá? Então, uma situação é pós-morte, outra situação é pré-morte. A gente sempre reitera isso na mentoria também, porque isso tem outros efeitos, né, pessoal? A pré-morte gera direito de representação, a pós-morte não, né? Isso eu acho que é um dos grandes erros também no inventário, né? Principalmente nos judiciais. É esquecer que quando eu tenho um herdeiro que morreu depois do titular da herança, eu tenho que abrir outro inventário, gente.
Pode ser junto, mas é outro inventário, né? Então é outro inventário, outro ITCMD, e aí falando daquela história que a viúva, a nora às vezes tem direito na herança do sogro, né? Tem uma decisão da STJ, é por isso, porque na verdade não é que ela tem direito na herança do sogro, é que o marido dela recebeu a herança do pai, não foi feito o inventário do pai, ele morre também o marido, aí ela vai entrar na herança do marido, dependendo do regime de bens. Então, né, gente, sucessão ainda mais quando envolve sucessão testamentária, né, Nath? A gente tem lá aula sobre sucessão testamentária também. Com a pandemia, o pessoal começou a fazer mais testamento, então a gente acha que hoje tem mais inventários com a existência de testamento, e a gente precisa estar atento a esses cuidados, tá? De herdeiro pré-morto, pós-morto, no testamento. É um jogo de xadrez, diz a Renata. Isso aí, Renata, é um jogo de xadrez. E o inventário são situações, cada caso é um caso, e são situações que você nem imagina e acontecem, né? E aí, muitas vezes, passaram-se anos, porque as pessoas deixam para fazer inventário só depois. Nós temos a questão, muitos estados, da multa do ITCMD, então a gente mostra muito isso também lá na mentoria, sobre essa multa do ITCMD, principalmente aqui no estado de São Paulo. É delicado, né? A questão do pós-morto, você tem 2 inventários a serem feitos, você pode fazer na mesma escritura, mas são 2 inventários, então 2 emolumentos, 2 impostos a serem recolhidos, tudo 2, né? E quando a gente fala, né, Carol, dos cálculos da renúncia, o que nós temos que entender? Renunciei, não vou pagar imposto, então a minha parte, ninguém vai pagar esse imposto. Não. A parte do renunciante, pessoal, acresce aos outros da mesma classe. Então, por exemplo, o pai tem um patrimônio de 300 mil. Tem filho A, filho B, filho C. Cada um vai receber 100 mil, certo? O filho A renunciou. Os 100 mil dele vai acrescer para o filho B e para o filho C. Então, cada um vai receber 50 mil a mais. E eles vão pagar imposto de 150 mil. Não era mais 100 mil que eles iam pagar. Então, são esses os efeitos que nós tratamos lá na mentoria, que nós demonstramos em cálculos e em tabelas para vocês. Principalmente no Rio Grande do Sul, que tem uma alíquota progressiva, que em São Paulo ainda não tem. Né? Ainda não tem. Em São Paulo é uma alíquota fixa de 4%. Então, ainda a gente não tem tanto esse impacto. Né? Mas vai ter. Vai ter. Tem os 2 projetos de lei correndo aqui em São Paulo. Então, nós temos que saber essas diferenças, né, Carol? Gente, a renúncia, eu aprendi isso da renúncia, eu até falei para a Nath, quando eu trabalhava no tabelionato como escrevente, e eu conferia as guias de TCMD para eu aprender a calcular imposto, né? E aí um dia teve uma renúncia, aumentou o imposto do inventário, aí eu falei, agora eu peguei o exator, o avaliador, eu liguei para ele, porque ele era muito legal, ele ajudava a gente muito, né? Falei, era Pérez o nome dele. Falei, Pérez, tu errou aqui no cálculo do imposto. Tá, aumentou. E aí ele falou, não, Carol, eu não errei, tu que tá entendendo errado. A renúncia, nesse caso aí, aumentou a alíquota de TCMD do inventário. Tá, gente? E o Matheus Nunes falou uma coisa muito importante aí, Nath, que eu e tu sempre falamos. Tem que saber regime de bens, sim. Tem que saber regime de bens para inventário, para planejamento sucessório, para compra e venda, para doação, para regularização imobiliária, para tudo, gente. Tem que saber regime de bens. Então, se você não sabe por onde começar a estudar, comece pelo regime de bens, tá? Em todas as nossas mentorias, a gente tem 2 aulas, tá? 4 horas só sobre regime de bens. Porque tem muitos detalhes, se é herdeiro, se não é herdeiro, se tem meação, se não tem meação, tem muitas polêmicas, a separação obrigatória, né, Nath, que a gente fala bastante, é um regime muito interessante, mas é um regime da confusão, né, está tendo muita confusão ainda nos estados, então a gente precisa estudar e estar preparado para receber um cliente que seja casado pela separação obrigatória, ou para identificar se ele está numa união estável na separação obrigatória, né, a gente precisa saber isso para o inventário também. Então, são muitos detalhes, tá, gente? Então, se vocês quiserem começar a estudar por algum lugar, estudem regime de bens, que vai ser útil para vocês, para toda a advocacia, tá? E para quem trabalha em tabelionato também. Perfeito. Bom, acredito que seja isso, né, Carol? Sábado. Quer responder, mas tem mais alguma pergunta? Só vou responder a pergunta da Renata sobre renúncia de propriedade. Renata, renúncia de propriedade, eu não renuncio à propriedade e vai para os condôminos, né, em regra. Tem até uma exceçãozinha, mas a renúncia de propriedade vai para o município, para o estado ou para a União, o bem. Então, normalmente não é a intenção das partes, tá? Então, cuidado com renúncia de propriedade. Essa ideia de abrir mão da meação não é bem assim,
tá? Então, quando a viúva quer dispor sobre a meação, em regra, ela vai ter que fazer uma sessão de meação, tá? Também tem uma discussão de gente para fazer uma live sobre isso, né? É sessão de meação, é doação de meação, não aceitam sessão, enfim, mas ela vai dispor ou gratuitamente, que ela vai doar para os filhos, e aí tem que observar todas as regras de doação, se ela pode fazer essa doação, se ela não está ferindo a legítima de outros herdeiros, enfim, ou ela vai vender para os filhos, e aí vai, né, receber, e aí vai fazer uma cessão onerosa, tá? Renúncia de propriedade não é, assim, não é o caminho aí, tá? Na meação. Então, atenção a isso, tá? Mas eu acho que é isso, Nath. Eu acho até para não perder, se diz que dá 1 hora, perde a live, né? Cai. Não, pessoal, a live vai ficar gravada no perfil da Prof. Carol e também no meu, Vamos se ela tentar, conseguir né? compartilhar comigo. Se ela conseguir compartilhar comigo, mas vai dar certo. Então, muito obrigada pela presença de todos aqui no sábado de manhã. Nossas aulas da mentoria normalmente ocorrem no sábado de manhã, né? Quem quiser conhecer nossa mentoria também, só entrar em contato conosco ali no direct ou mesmo no WhatsApp, tá? Quem tem nosso WhatsApp, para vocês conhecerem um pouco mais, tá bom? Muito obrigada, Carol. Muito obrigada. Bom final de semana. Eu também agradeço, Nath, a presença de todos nesse sábado de manhã. Muito obrigada, tá? A gente tem aberto agora só para a mentoria prática em inventário, então a gente traz um caso prático por mês, é muito legal, tá? Então, se quiserem, mandem um direct, estão convidados, tá, gente? Um abração, bom final de semana, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.